E os irmãos podem sentar. Ai, está aqui, ok. É bom estar na casa do nosso Pai. Eu sinto anseio cada vez mais de aqui estar. Tive aqui 3 anos, quase 3 anos, aqui fechada todos os dias. E foi para mim uma mudança muito grande ter-me ausentado e vir só quando posso. E fico alegre, muito alegre, de poder voltar, de ter o privilégio de ter uma folga à terça-feira e eu estar aqui para partilhar com os irmãos, para podermos falar daquele que veio por nós, que nos veio tirar de todo o tormento, de todo o sofrimento, que é Jesus, o próprio Deus. Hoje é o culto de ensino. E toda a palavra que é dada é de ensino, porque a igreja é uma escola. Nós estamos aqui para aprender o beabá. Eu hoje quero vos falar da importância, do porquê que nós precisamos de aceitar Jesus. Normalmente, as pessoas acham que todos nós somos filhos de Deus. Só que a própria palavra diz que não. Nem todos são filhos de Deus, mas sim, todos somos criaturas feitas por Deus, criadas por Deus. Eu hoje estive aqui a fazer um pequeno apanhado com algumas folhinhas, mas é trabalho que eu vou fazendo enquanto posso, em casa, e que Deus vai tocando. E eu vou transcrever, vou falar, transportar aquilo que Deus me tocou, para que haja cada vez mais sensibilidade. E eu peço perdão, não cumprimentei os irmãos que nos estão a ver e a ouvir através da internet. Hoje é um dia de milagre, hoje é um dia de vitória e hoje é principalmente um dia de salvação. Deus tocou para falar de Jesus, o porquê nós aceitamos Jesus, o porquê aceitamos Jesus. Quando Deus criou o mundo, está no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, fala sobre a criação. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O que isso nos quer dizer? Que nós, olhando uns para os outros, estamos a olhar para Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Deus criou o homem para que o homem o adorasse, para que o homem amasse a Deus. Só que, entretanto, houve uma peça muito abençoada que todos conhecem. Atenção, eu estou a falar do porquê que nós temos que aceitar Jesus. Surgiu um bicho muito engraçado, uma serpente, que no livro de Gênesis fala sobre isso, que tentou distrair e implantar ao Adão e à Eva a dúvida, para que a partir houvesse logo ali a destruição do homem. E isto aconteceu porque o diabo, o antigo Lúcifer, ele vagueava, ele era um anjo, era o querubim ungido, estava junto de Deus, e ele teve inveja de Deus ter criado o homem e dar ao homem todo o poder sobre a terra. E então Deus mandou Lúcifer para a terra, e ele usou uma leminara, que era um bicho parecido com uma cobra, embora tinha patitas, para entreter a Eva, distrair a Eva, para poder comer aquele fruto que o homem diz que é maçã, mas a Bíblia diz que não é maçã. Atenção, estamos no culto de ensino para aprender. E o que é que acontece? O diabo usou Adão e Eva para distrair, para a sua destruição. E a partir desse momento, nós que fomos criados por Deus, e aquele casal ficou destituído
de Deus, ficou fora da presença de Deus. Deus expulsou-os do paraíso. A partir daí surge o pecado. Só que Deus, o homem desobedeceu pela forma como foi induzido pelo diabo, o homem desobedeceu. Mas Deus não desistiu da humanidade, não desistiu daquilo que criou. E foram passando muitos anos, e Deus se fez carne. Ele mandou Jesus à terra para que nós pudéssemos ter mais um elo de ligação com Ele. Para que nós pudéssemos entrar no seu lar, entrar na sua família e sermos transformados, os filhos que Ele de início queria que nós fôssemos. E então, isto nos diz assim, neste momento, portanto, o ser humano foi destituído da glória de Deus e passou a viver sob o domínio do diabo. Portanto, nós olhamos a este mundo e dizemos, então, mas se há Deus, porquê é que isto acontece? Porquê é que aquilo acontece? As coisas acontecem porque o domínio sobre a terra está ao alcance do diabo. É o diabo que a própria Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o homem. Nós, como ficamos fora da presença de Deus pela desobediência, não é? Nós estamos ao alcance das mãos do diabo. Ele faz o que quer das nossas vidas. O que é agora, não é daqui a pouco. Ele altera tudo. E então Deus mandou para que ordenou e mandou, e Ele próprio se fez carne, também que fala no livro de João, para que se viesse à terra e que o próprio Jesus, que é Deus, pudesse levar todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, todas as nossas transgressões, tudo aquilo que nós fazemos que não é de Deus, que Ele pudesse carregar tudo aquilo para nós começarmos da estaca zero, como novos Adão e Eva. E nós, para isso, temos que aceitar Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 3, creio eu, só vendo agora, João, no capítulo 1, não é no 3, é no 1. Aleluia. No capítulo 1, no versículo 12, que nos diz o seguinte: mas a todos, vamos entender o português, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Atenção, é o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só a partir dessa altura, aqueles que aceitaram efetivamente Jesus, é que tiveram esse privilégio de serem feitos filhos de Deus, àqueles que creem em Jesus. Isto é importante saber, é importante para nós que já aceitarmos Jesus e que temos Ele connosco, é importante também como obrigação perante os outros, porque é a obrigação nossa fazer com que os outros que lá estão fora, que não são filhos de Deus, aceitem Jesus para pertencerem ao reino, para pertencerem à família de Jesus. Eu vou-vos pedir para abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 19, se eu não estou em erro, não, no capítulo 20, Apocalipse 20. Eu quero que todos saibam
os que estão aqui e os que estão nos a ouvir, a importância de aceitar Jesus. Nós temos dois caminhos. Temos Jesus, temos Deus, não é? Jesus é Deus, e temos o diabo. Se não aceitarmos Jesus, aceitamos o diabo. Estamos presos nas garras dele. Essa é a importância. Agora, isso para quem não aceitou. Agora, para quem tem a responsabilidade de estar com alguém que tenha que aceitar Jesus, olha o que Deus diz. O capítulo 20, a partir do 11, do versículo 11, diz o seguinte. Isto era João a falar, isto foram visões que Deus deu a João, e diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos. Atenção, isto é a vinda de Jesus, é a segunda vinda de Jesus, a última. Quando Jesus voltar, olhem o que vai acontecer. E vi mortos, porque os mortos vão ser os primeiros que vão ser ressuscitados. Amém? Para poderem ser julgados. E diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, não é? Que estavam diante de Deus, abriram-se os livros. Atenção, que quando a pessoa aceita Jesus, o livro, o nome dessa pessoa é escrito por Deus lá em cima. Maria do Pilar Crasto Borges aceitou Jesus no dia X. Está escrito. Jesus escreve, lá em cima há livros, onde são registados todas as nossas coisas, tudo aquilo que nós fazemos, para que no dia do julgamento, Jesus diga: tu fizeste isto, aquilo, e não haja esquecimento. Está escrito, no momento, a hora certa. E diz assim: abriram-se os livros, e abriu-se o livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora quero que fixem isto, para todas as vidas que têm que aceitar Jesus, e para a nossa responsabilidade de deixarmos uma vida sem aceitar Jesus. Olhem para isto. E diz-nos o seguinte: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que, ouçam bem, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não aceitou Jesus foi para o lago de fogo. Onde é que Deus tem preparado o lugar para Satanás? É no lago de fogo. Agora eu pergunto: todos aqueles que nos rodeiam, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que nós mais amamos, com quem nós lidamos, quando Jesus voltar, não aceitam Jesus, vão para onde? Olha a nossa responsabilidade. E neste momento Jesus está a escrever. Jesus está a escrever aquele que levou para a salvação. Hoje é dia de salvação. Amém? É sério. Muitas são às vezes as pessoas dizem: não é o momento é sempre. Para aceitar Jesus, a salvação é sempre, é no minuto. A morte é no minuto, é no segundo, num décimo de segundo, Deus tira o sopro da vida. Nós estamos muito bem a rir, de repente caímos para baixo. Se não aceitarmos Jesus, vamos para o lago de fogo. Está escrito. A palavra de Deus não mente. Ela é viva, ela é eficaz. Ela não mente. Muitas vezes brincam de cristãos, brincam de crentes. Mas não, as vidas têm que aceitar Jesus. Nós temos que ser fêmeas, temos que produzir vidas. Temos que falar de Jesus na rua. Por isso Deus nos chamou, Deus nos formou, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus não quer crente macho, não. Deus quer crente fêmea, que produza, que traga vidas. Jesus diz que quando o homem não falar, irá fazer as pedras.
falarem do seu nome, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Salvador. Vou ter pena se ao meu lado for uma pedra dizer: olha Jesus. Vou ter vergonha, não é pena, mas vou ter vergonha se eu não o fizer. Não vamos esquecer isto. Deus quer vidas fêmeas para produzir para o seu reino, para poder arrancar das garras do diabo o que ele levou desde o princípio de Adão e Eva. Nós não podemos esquecer isto. Nós olhamos para fora, vemos com os nossos olhos da carne. Nós olhamos para dentro e vemos que a nossa vida não está bem. Mas existe uma coisa, por mais tribulação que nós possamos andar, é paz. Que é essa que Deus nos dá para podermos suportar tudo o que o diabo se põe na nossa vida. A palavra diz que mesmo ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. E Deus quer salvar. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida. Ele quer salvar. Ele quer arrancar toda a sua criação das mãos do diabo. Por isso é importante aceitar Jesus. Muitas pessoas aceitam Jesus naquele momento e parece que não estão nem aí, nem ligam. Mas a semente ficou porque Jesus entrou. Jesus não se mistura com o diabo. Quando Jesus entra, o diabo sai. Ele não tem hipótese. Não tem hipótese. Aleluia. Deus diz que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, mas também todo aquele que não aceita Jesus como legítimo Salvador, infelizmente será o seu destino. É sério. É sério. Viver uma vida eterna em morte num lago de enxofre, num lago de fogo. É sério. Aleluia. E aquilo que Deus quer hoje, para aquele irmão, ou para aquela vida, que nos está a ouvir hoje, através da internet, que eu sei, que às vezes se juntam amigos em casa e estão a ver os cultos que se passam aqui na Igreja Sar Shalom. Se porventura ainda não aceitou Jesus, aceita, é o momento. Jesus pode vir esta noite. A palavra de Deus diz que Ele virá como um ladrão da noite. Ou seja, não tem. Ninguém sabe. O ladrão, quando ataca, todos estão desprevenidos. E assim é Jesus. Virá como um ladrão. E todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, todos aqueles que conhecem a Deus, esses sabem a sua vinda. Porque a palavra ensina e nos diz como é que Ele vem. Não quando, mas como. Que Ele virá por uma nuvem. Irá ser o arrebatamento. Aleluia. Hoje é o momento de salvação. Mais um dia de milagre. Muitos acham que milagre é cura. Milagre é transformação. Milagre é salvação. Antes da cura é importante a salvação. Se não formos salvos, não vale a pena termos cura.